Existem 4 tempos gráficos dominantes, 4 tempos gráficos dominantes, que eu ensino meus traders a operar em 4 janelas: 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos e tempo gráfico diário. Não são os únicos 4 que vemos, mas esses são os 4 dominantes que meus traders observam: 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos e tempo gráfico diário. O gráfico diário e os 15 minutos são usados como conselheiros. Eles aconselham nas probabilidades da sua operação ter mais continuação. Eu não vou entrar em detalhe, mas eles são conselheiros, eles não escolhem a operação. O tempo gráfico de 15 e o diário não vão escolher a operação. No gráfico de 2 minutos ou no de 5 minutos, esses são os 2 tempos gráficos que você vai pegar a sua operação, fazer a sua operação. E esses outros vão aconselhar a operação, não vão pegar uma operação, sim? Então você escolhe o gráfico de 5 minutos ou de 2 minutos para pegar uma operação. Essa é a sua escolha pessoal. Durante o período de desenvolvimento, meus traders utilizam o gráfico de 2 minutos, porque o gráfico de 2 minutos nos dá mais oportunidades de trading. E lembra, você não pode aprender a fazer trading sem estar dentro de trades. Não dá para aprender fazer isso me escutando somente. Ajuda, mas não tem um progresso. Você não pode aprender isso lendo um livro. Ajuda, mas não é um progresso. Você não pode aprender a fazer isso em um curso. Ele ajuda, mas não é um progresso. O progresso somente pode acontecer dentro de trades em real. No momento que você entra no trade, tic, 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 o relógio do progresso está andando. E no momento que você sai do trade, já não tem mais tic. Você pode ler até ficar cego. Você pode estudar gráficos até os seus olhos não conseguirem ver mais. Você não estava fazendo progresso nisso. Claro, você vai encontrar mais oportunidades de trade no tempo gráfico de 2 minutos do que no de 5 minutos. Então, se o primeiro objetivo é se tornar experiente, se o primeiro objetivo é você fazer 10.000 trades na sua experiência, você não quer fazer isso mais rápido do que mais devagar? Por isso que os traders que têm algo contra eles, logo no começo, que é o desejo de fazer dinheiro primeiro. Isto é um problema, mas claro, nós todos entendemos, porque todo o objetivo do trading é fazer dinheiro. Mas não pode ser o objetivo principal primeiro. O primeiro objetivo deve ser se tornar experiente. Tem uma grande diferença, porque essa experiência requer de loss. Você não pode se tornar experiente só ganhando. Você precisa ter ganhos, você precisa ter gains e deve também ter experiência sendo destruído, experiência perdendo. E na verdade você precisa ter mais experiência perdendo do que ganhando. Você tem que colocar a perda atrás de você, entende? Você tem que atravessar o loss. Você tem que se tornar íntimo com cada erro possível que um ser humano pode fazer. Então, para que isso fique atrás de você, esse desejo de ser lucrativo logo no começo é o que contribui para a alta taxa de falha no trading, porque é impossível. O seu sucesso está do outro lado da experiência. E a experiência precisa ter dos dois, de ganhar e perder, mas principalmente de perder. Se alguém tivesse me dito isso quando eu estava tendo dificuldades, talvez eu não teria ficado tão deprimido. Talvez a minha dificuldade, aquela cruz que eu tive que carregar, não teria sido tão pesada. Se alguém tivesse me dito que era suposto que eu perdesse, que era assim que acontece, você precisa se agachar antes de se levantar, você precisa puxar para trás antes de ir para frente, e eu não sabia disso. Eu não sabia que cada loss estava me levando mais perto a ser o master trader que eu queria ser.
que eu estava me tornando tão íntimo com cada erro que naturalmente eles começaram a desaparecer. E eu parei de ter medo de perder, porque eu perdi tanto que o LOL já não me incomodava, parou de me assustar, parou de fazer que eu ficasse deprimido, porque eu já conhecia ele por tantas vezes que eu já estava cansado de estar deprimido mais, então eu através esse loss. Eu desejaria que os traders entendessem que vocês têm que perder no começo. Assim como um bebê, ele vai cair no começo, enquanto ele está aprendendo a caminhar. É impossível não fazer, porque você não pode se tornar bom antes de se tornar experiente, e você não pode se tornar experiente a menos que você tenha passado por milhares e milhares de trades perdedores. Esse é um jogo de 2, você tem 2 direções, para cima e para baixo. Você tem 2 transações, compra e venda, você tem 2 resultados, gain ou loss. Os meus traders têm 2 médias móveis, a 20 e a 200. Você tem 2 estados, comprimido e expandido. Você tem 2 localizações, acima das médias móveis ou abaixo das médias móveis. Então é um jogo de 2. Então eu falo para os meus traders: "Pare de sobrecomplicar isso, se você consegue contar até 2, você pode fazer isso. Mas se você começa a contar além de 2, 3, 4, 5, 6, você já está sobrecomplicando o jogo e fazendo que isso seja mais difícil do que precisa ser, ok? É um jogo simples. Precisamos ficar no simples."